No próximo domingo, nós iremos celebrar a liturgia do quarto domingo da Páscoa. E o texto evangélico que nós iremos ler é o texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 10. Em razão deste texto, o quarto domingo da Páscoa é intitulado o Domingo do Bom Pastor. Naquele tempo disse Jesus: na verdade, eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós podemos dizer que a humanidade é este imenso rebanho, muitas vezes objeto da disputa e da conquista dos poderosos. Nós podemos dizer que não faltam em todos os tempos aqueles que se dizem pastores, mas na verdade não são mais do que ladrões e salteadores. Porque não se preocupam com o bem das ovelhas, não zelam pela segurança do rebanho, ao contrário, servem-se das ovelhas, servem do rebanho para o consumo próprio, para garantir o seu bem-estar, para defender os seus interesses, para atingir privilégios. Jesus diz que esses não são pastores do rebanho. Pastores são aqueles que agem como Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Ou seja, ele diz: eu sou o modelo. Pastores são aqueles que agem como Jesus, que sacrificam a própria vida para defender o seu povo. Sacrificam os seus interesses, colocando acima de tudo o bem comum. Jesus é sempre para nós o critério para nós distinguirmos os bons, os verdadeiros, dos maus e falsos pastores. Pode ser que os discursos sejam muito religiosos, pode ser que as palavras sejam muito bonitas, mas o que distingue o pastor não são as suas palavras. O que distingue o pastor é a sua vida. Jesus diz que o pastor é aquele que busca o rebanho e vai à sua frente. E o seu rebanho o segue porque conhece a sua voz. Neste dia, a Igreja comemora o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais. O Papa, a cada ano, dirige uma carta convidando a Igreja do mundo todo a pedir a Deus trabalhadores para a sua messe, a pedir a Deus pastores segundo o seu coração. Neste ano, na sua carta,
O Papa se inspira naquele trecho do Evangelho de Mateus, quando Jesus, durante a tempestade, vai ao encontro dos discípulos no meio da noite. Os discípulos pensam ser um fantasma, quando na verdade é Jesus. E daquele episódio, o Papa Francisco chama atenção para 4 atitudes: tribulação, gratidão, coragem e louvor. Tribulação, o Papa Francisco diz que nós muitas vezes procuramos uma vida cômoda e, no entanto, na realização da nossa vocação, nós temos que enfrentar tempestades, ventos contrários, que nos incomodam e nos desinstalam. Gratidão, o Papa diz que a vocação não é um projeto pessoal, individual, isolado, mas a vocação é delicadeza de Deus, é Deus que chama, é Ele que passa por nós e nos chama gratuitamente. Por isso, todo chamado tem que ter um coração grato, agradecido. A coragem é a atitude daquele que deixa as margens tranquilas, seguras, para enfrentar os fantasmas que paralisam e ir mar adentro, cumprindo a ordem do Senhor. O Papa diz que Jesus continuamente está a nos dizer: não tenhas medo, eu estou contigo. E por fim, a oração. A oração é talvez o principal meio pelo qual nós desenvolvemos a nossa sensibilidade para responder ao chamado feito por Deus a cada um de nós. É a oração que abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvirmos e vermos os seus apelos. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois é grande a messe, Senhor, mas faltam operários. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.